traições, cansaço, vontade de parar, mal-estar, dores, enfermidades. Isso é a maratona com Deus. Mas nós precisamos, irmãos, ser persistentes na vontade de Deus. Quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente se emociona e no outro dia não acontece nada. Como nossa manhã, nós fomos na praça da Bíblia, pregamos para os irmãos, só que saímos de lá, não aconteceu nada na vida deles, continuaram lá. Mas se os olhos deles mudarem a ótica, como eu preguei lá, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Então que o nosso olhar, irmão, esteja naquilo que Deus quer fazer. Está difícil, pastor, você não sabe o que aconteceu, irmão. Vamos continuar. Pastor, parece que eu vou cair, faz como eu sempre brinco, né? A unção do Rock Balboa, quando cai lá, começa a contagem, quando tiver no 5, levanta, pastor não está dando conta de levantar, pede ajuda para o seu irmão, pede ajuda para o seu pastor, pede ajuda para o irmão que está do seu lado aí, porque às vezes sozinho você não vai conseguir mesmo. O provérbio fala que o que anda só busca seus próprios interesses, então nenhum de nós vamos conseguir nada sozinho, irmão, nós precisamos uns dos outros, e isso é a igreja. Você vê que Judas, né, teve na mesa com Jesus, o traiu, mas ele desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele foi para o lugar errado. Porque mesmo traindo o Senhor Jesus, se ele não tivesse traído ali, beijado Jesus, vindo prender, se ele não tivesse entregado os pontos, irmãos, ele tinha sido salvo. Se ele tivesse ido até os apóstolos, eu acredito que Pedro ia ficar um pouco bravo com ele, porque Pedro era nervoso mesmo, era aquele irmão mais velho, né? Não era João mais novo, Pedro era o mais velho. Podia até ter dado uns cascudos santos nele na hora da raiva, né? O povo ter passado na frente, mas como ele desiste, ele vai devolver as moedas. Aí a Bíblia fala que o espírito imundo veio sobre ele, aí já não era mais ele, teria que tirar a sua vida, mas ele desistiu. Pedro, que teve uma revelação tremenda, e logo depois foi chamado de demônio. Pedro, aquele que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas depois ele não quer que Jesus morra, irmãos. O que acontece? Tem uma pequena decepção, mas a maior decepção é depois que ele trai. Quando ele trai Jesus, ele se frustra, ele se isola, fica deprimido e volta a ter as antigas práticas. Pastor, voltou a beber, fumar? Não, voltou a pescar. Não voltou a pecar, não foi adulterar, voltou às antigas práticas. Ele esqueceu do dia que ele encontrou Jesus a primeira vez, ele esqueceu da pesca maravilhosa, e ele falou, tu não és pescador de homem, peixe, agora você és pescador de homens. O que aconteceu com Pedro? Na frustração, esqueceu da palavra, e pode parecer bobagem, mas é muito fácil acontecer com a gente, muito, muito fácil, quando você se frustra, quando você decepciona Jesus. Que você decepciona Jesus? Você eu não sei, eu decepciono, muitas vezes. Quando Jesus fala, acorda para orar, eu não acordo, eu decepcionei ele. Nada que eu fizer mais ou menos muda o amor dele por mim, nada, irmão. Você pode santificar, jejuar, nada vai fazer Deus te amar mais ou amar menos, porque ele te amou tanto que deu o filho por você, pronto, acabou, ponto final. Mas a sua vida de obediência o agrada, te faz um filho maduro. Então Pedro, irmãos, Jesus amava tanto ele, que ele perguntou aos discípulos, onde estão os discípulos? E Pedro, sabe, quando ele descia para dar dura, os três dormindo, ele acordou só o Pedro. Pedro, por que você dorme? Ele não chamou João, ele não chamou Tiago, ele chamou Pedro. Mas quando ele voltou também, ele pergunta dos discípulos e Pedro. Vai até Pedro, irmãos, faz um churrasquinho para o Pedro, né? Acende uma fogueirinha, vira um peixinho, né? Pedro pula, vai lá, senta, ceia com ele, né? Parte do pão, do peixe, do que tinha ali, não sei, naquele momento. Mas nós precisamos, de verdade, não deixar isso acontecer com a gente. Pastor, é fácil? Irmãos, não é. Não estou falando para você que vai ser fácil. Que a gente tem que ter músculos espirituais. Quando você vê um lutador de UFC, você olha o homem, irmão, ele não tem nem pescoço, parece que o dorsal dele emenda na orelha assim, né? Parece um pitbull, orelhinha amassada. Você fala, gente, sou um tanque para derrubar um homem desse. Mas a nossa força, cara, tem que ser músculos espirituais. Porque não adianta você ser inchado de músculos se não tiver Deus, irmão. Você vai cair rápido. Você pode ser magrinho, mas se tiver com Jesus, o diabo fala, aquele ali é aroeira. E assim temos que ser nós com o nosso Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses.
Vamos à carta de Colossenses novamente. Eu falei sobre Epáfras, mas eu queria nessa noite poder falar um pouquinho desses homens que serviram Paulo. Quando a gente vê, irmão, as cartas de Paulo, quem foi o apóstolo Paulo, todos os milagres que ele fez, toda a pregação do evangelho em todo lugar. Só que Paulo nunca esteve sozinho, às vezes tem nomes que nós passamos por esses nomes e damos menos importância, mas eles têm a mesma importância. Paulo foi o apóstolo, mas o ministério de Paulo não se cumpriria, irmão, se não tivesse esses homens. Às vezes hoje nós saímos para fazer missão, vamos lá na missão Nordeste, a gente vai de avião, dorme num lugar, às vezes o Nordeste tem mais dificuldade, né? Mas vamos fazer missão no Chile, você vai de avião, desce lá de avião, dorme na casa do irmão, é tranquilo e volta, é cansativo, mas Paulo não. Paulo fazia viagens, irmãos, a pé, passava perigos. Por que Marcos abandonou Paulo na primeira viagem missionária? Porque Marcos teve medo. Medo de quê, irmãos? Eu acho que eu não sei o nome correto, né? De navio pirata, né? Mas eu acredito que em terra deve ser salteadores, né? Acredito que a palavra é essa. Que roubavam pessoas, que batiam em pessoas. Então, quando Paulo atravessava de uma região para outra, não entrava dentro de um ônibus, né? Bem-vindo, igual a gente faz, bem-vindo, entrega a passagem, dorme, né? Que eu, irmão, se eu sentar, eu dormir. Pode ser leito, semi-leito, meio leito. Se eu entrar, sentar, acabou, eu vou acordar só no destino. Eu vou ter que pôr um telefone para tocar, que é muito perigoso eu passar direto, Alexandre. Pensa um rapaz, bom para dormir sou eu. Então as viagens de Paulo não eram assim, eram viagens perigosas. E João Marcos teve o quê? Teve medo. Marcos foi um menino bom, criado numa boa casa, uma boa família, uma boa mãe. Você vai ver quando Pedro sai da cadeia, que a cadeia cai, a Bíblia fala que ele vai até uma casa grande. Muitos historiadores falam que era a casa da mãe de Marcos, né? Marcos tinha um conforto, né? Coube a Deus, né? Ter uma prosperidade, irmão, e é bom ter prosperidade, é bom poder dar coisas boas para os filhos. Marcos foi alguém assim. E aqui eu quero entrar nesse lugar, nessa carta, a carta de Paulo em sua primeira prisão em Roma, né? Uma prisão doméstica, a qual ele recebia visitas ali, não era como a segunda, nem uma masmorra. Vamos lá, Colossenses 4:1. Senhores, dê a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Por que Paulo escreve isso aqui, irmãos? Porque ter escravos naquele tempo era um costume. Então Paulo está levando a esses homens o amor, a gratidão, a misericórdia. Esses homens são servos de vocês, mas trate eles, irmãos, com muito amor, com muita graça, com muito carinho. Às vezes alguém vai lá em casa hoje assim, né, ajudar a gente, fazer uma faxina. A gente tem a pessoa que vai lá, né, Dona Regina, que cuidou da Vanessa. A Vanessa está mãe do Judá. Essa senhora olhava a Vanessa, então ela vai lá, ela vê a gente, é um amor. Mas já muitas vezes a gente chamava numa agência alguém para fazer uma limpeza lá em casa. E eu sempre falava para a pessoa: senta aqui comigo, vamos almoçar comigo. A pessoa senta e fala: não, irmão, você vai almoçar comigo, se não almoçar eu não te pago. Você vai almoçar comigo. Por quê, irmãos? Todos somos iguais. O que Paulo está falando nesses tempos, a carta aos Colossenses, é que esses homens, vocês os compraram. Mas deixa eu te falar, existe um que comprou vocês pelo sangue dele, é Cristo. E eles podem até trabalhar para vocês, mas vocês são iguais. Então trate eles melhor, dê o que você comer, dá para ele também. Na minha versão, a hora que a roupa do seu menino crescer, dá para quem trabalha com você, né? Na minha versão, tá? Tá na Bíblia não, essa é a minha versão. Você engordou um pouquinho, dá a sua camisa para o outro irmão, isso aí é a vida, né? Paulo está falando sobre esse amor. Verso 2, dediquem a oração, estejam alertas e sejam sempre agradecidos. Paulo está falando para a gente ter uma vida, irmãos, Colossenses, para nós, para orarmos, para crermos, para estarmos alertas e sermos gratos. Verso 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo está falando que está preso na cadeia? Não, ele está falando que está preso, irmão, pelo amor de Cristo. Não mudava para ele, irmão, está em Roma, está na masmorra. E eu enquanto orava aqui,
me ajoelhei e falei: Senhor, eu quero novamente te falar que tudo que eu tenho é do Senhor. E ele falou: filho, eu sei. Eu falei: eu quero te falar, ué, vai que o senhor esquece, né? E eu vou falar, e eu estava conversando, falei: não vou pensar não, eu quero falar para o senhor. Ele falou: meu filho, eu já sei, mas eu quero que o senhor lembre, se um dia eu fraquejar, só me lembra que eu prometi, puxa minha orelha, sabe? E Paulo está falando que nada pode prender ele, porque ele já era prisioneiro. Verso 4: ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Ele está orando, irmãos, ora para que eu saia deste lugar aqui, porque tem muitas pessoas para ser alcançadas. Verso 5: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses, que a gente tem que ser sábio, irmão, no procedimento com quem está do lado de fora. Muitas vezes a igreja ensinou, irmão, que todo mundo nós vamos ser salvos, todo mundo vai para o inferno. Você não pode sentar com ninguém mais, porque você vai ser salvo e os outros vão morar no céu, que quem está passando lá de fora não é bom, é a gente é que é bom aqui. E a gente tem que ser sábio, irmão, sábio com os nossos familiares que não conhecem o Senhor. Pastor, mas eu vou na festa, irmão, é da sua família, você tem que ir na festa, irmão, é a sua família, porque muitas vezes se algo acontecer com você, quem vai estar do seu lado mais perto é a família, não que a igreja não estará, mas quem vai estar lá pertinho é o irmão que não serve a Jesus, é a mãe que não serve a Jesus, o pai, então esses, e nós não podemos perder as oportunidades. Quantas e quantas oportunidades nós deixamos passar, irmãos? Pregue a tempo e fora de tempo, não perca a oportunidade de nada. Está com dor de cabeça? Posso orar? Estou com um problema, estou ansioso. Deixa eu te falar, tem uma receita da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, sabe? O psiquiatra é legal e tem que ir mesmo, é importante. O psicólogo é importante, mas apresenta para essas pessoas algo que também vai ajudar nesse tratamento, né? Tem pessoas que estão enfermas, tem que ir ao médico, mas apresenta para ele o médico dos médicos, irmãos. Não perde a oportunidade, irmão, de pegar uma pessoa com um problema e falar de Jesus. E nesses dias de hoje, quem não está com um problema? Minha pergunta é essa. Nunca foi tão fácil evangelizar pessoas e falar do amor de Deus. As nossas vidas financeiras estão melhores que a dos nossos pais, mas os nossos problemas psicológicos estão 1000 vezes pior que os dos nossos pais. Não tinha tanta informação, irmão. Se caísse uma bomba na Rússia, ninguém ficava nem sabendo. Hoje, tempo real. O Vasco perde, eu fico sabendo tempo real. De primeiro eu tinha que ver os gols do Fantástico. Agora nem sai do culto, o irmão fala: pastor, o Vasco perdeu. Eu falo: conversa ruim, irmão. Fala de Jesus, acabei de descer do altar, você quer me falar desse miséria desse time meu? Não me conta isso não. Então as informações, irmãos, são rápidas, mas os problemas psicológicos têm chegado mais rápido às pessoas. E quanto é fácil, irmãos, hoje falar desse Jesus, falar que esse Jesus ajuda. Não podemos perder oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Pastor, mas então tem que dar uma resposta num nível diferente para cada um? Tem, irmão. O nosso falar tem que ser agradável, o nosso falar tem que ser temperado. Pastor, eu sou nervoso. Fica calmo então, irmão. Pastor, eu não aguento. Começa a aguentar. Isso me irrita, pare de irritar. É isso que Paulo está falando, irmão. Não, pastor, toda vez que isso acontece eu irrito. Tá fácil meu capeta te pegar. A mesma coisa te irrita a vida inteira. Esse marido meu faz isso, me irrita. Irmão, vira a cara para lá, deixa esse marido fazendo essa vida inteira. Até às vezes não vai mudar, tem que amar ele desse jeito. Sabe, nós precisamos, irmãos, responder cada um numa medida. Então, o mais maduro na fé, você vai chamar a atenção dele com mais firmeza. O mais novo na fé, você tem que chamar com mais amor. Mas, pelo amor de Deus, o crente velho não fica mimado não, irmão. O crente velho tem que ter músculo, tá? Crente velho tem que ser calejado. Crente velho dói, pelo amor de Deus, irmão. Ai, pastor, você não pode. Pelo amor de Deus, irmão. Tá velho, criando calo nesse banco aí já. 20 anos de igreja, 10 anos de ministério, pastor Cida. Repreende o irmão. Ai, não, irmão, pelo amor de Deus, a gente é velho, irmão. Eu sou igual o cavalo. Como me bate, mas eu corro. Vai batendo, eu vou correr, vou parar, irmão. Não tem como parar, não. Pensa um sujeitinho que toma umas pancadas, sou eu, de todo mundo. Do meu pastor, da minha esposa, do meu menino, dos irmãos. Vai me batendo, eu falo: glória a Deus, irmão, vai dar certo. Porque, irmãos, eu preciso
permanecer, eu não posso retroceder. Você pode às vezes um tempo não avançar, está tudo certo, mas retroceder não pode. Falar, pastor, eu cheguei até aqui e eu estou passando um problema, pastor, e agora eu vou precisar parar um pouco, cuidar da minha família, cuidar das minhas finanças, vou continuar congregando, mas vou precisar me afastar um pouco. Irmão, está tudo certo, não tem problema, a gente não é anjo, nem serafim, nem querubim, mas você não pode retroceder. Você parou de avançar por um tempo também, não pode ser muito, viu, irmãos? Se Deus quiser que seja, é também, estou dizendo essa aqui do meu coração, mas nós precisamos permanecer. Verso 7, Tíquico lhes informa todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Algum dia, irmão, na Bíblia, você já leu o nome de Tíquico? Fala a verdade, irmão. Não mente para mim, não. Não mente para Jesus. Tíquico parece aquele amigo seu que jogava bola na escola, né? Eu, Tíquico, fulano, ciclano, não é? Aquele amigo seu de infância, né? A Vanessa vai em Araguari comigo, ela fala, quem é esse? Eu falo, esse é o Sabão. Ela fala, boca, Sabão, é o Sabão, é. O pai é o Sabão pai, ele é o Sabão filho. São os apelidos, irmãos, né? Que a gente tem na infância. O pastor Luiz Hermínio, lá em Itajaí, muitos falam o Nino. No posto de gasolina, os caras, ô pastor Nino, porque ele era o Nino. E, irmão, está tudo certo. Mas isso não é um apelido, isso é um nome. Um nome de um homem. Não conhecidos por homens, mas conhecidos por Deus. Como Epáfras, um colaborador de Paulo em suas missões, um mensageiro de Paulo. Sabe essas cartas que nós estamos lendo aqui? Quem levou foi Tíquico. Esse homem lá no presídio de Paulo, tinha acesso a Paulo, esse presídio em Roma, ele estava lá e ele levava as cartas, um amigo fiel. Muitos textos falam desse homem. Sabe quem é nosso mensageiro? O Espírito Santo, Felipe. Esse homem, ele fazia o papel do Espírito Santo. Esse Tíquico, ele ia lá, estava com Paulo, ele pegava as cartas de Paulo e levava às igrejas. Houve um momento que Paulo envia Tíquico a Creta, podendo substituir Tito como pastor. Sabe o Tito, irmão, o pastor? Sabe a carta a Tito? Sabia que a carta a Tito podia ter sido a carta a Tíquico? Poderia ter sido, porque se Tito tivesse saído do ministério pastoral, quem assumiria o lugar na igreja era Tíquico. Então, um homem amigo de Paulo, amigo de Deus, mensageiro, para que essas cartas chegassem até nós, elas tinham que ser levadas. E como eu falei, um homem que passava perigos, né, nas viagens missionárias, passava perigos, indo estar com Paulo e voltando com essas cartas. Então, todas essas cartas que nós estamos lendo aqui, irmãos, sabe por que ela está aqui? Porque Tíquico cumpriu a missão dele. E são pessoas, irmãos, que às vezes passam por nós de uma maneira comum. Paulo chama Tito do meu verdadeiro filho na fé. Então por que Paulo chama Tito de verdadeiro? Porque tinha os falsos. Então Tíquico também era um verdadeiro filho de Paulo. Homens que cooperaram para a pregação do evangelho. Pastor, eu sou da igreja do Ministério Nevan. Você fala que é. O povo fala do Luiz Hermínio, fala, irmão, do Luiz Hermínio, glória a Deus. Mas ninguém vai nunca saber quem eu sou, e vai saber que é um Luiz Hermínio, não tem tudo certo, mas eu como pastor, irmão, estou colaborando com a palavra que Deus entregou para ele, com a palavra que Deus entregou para o pastor Douglas. Eu sou apenas um filho na fé, colaborando, e nós, irmãos, estamos colaborando, não para a Bíblia chegar, mas para o reino de Deus chegar, porque em muitos lugares, irmãos, a Bíblia já chegaram, mas o entendimento das pessoas é errado. Estão procurando fazer campanha para ficar rico, 7 dias para aquilo, irmãos, isso não é o reino de Deus, e você que entende o reino de Deus, é responsável para que o reino de Deus chegue aonde você vai, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu mercado. Então nós, como Tíquico, somos mensageiros, irmãos, somos aqueles que recebem uma mensagem do reino e levam essa mensagem do reino a outras pessoas. Às vezes, irmãos, uma pequena conversa com alguém, até mesmo cristão, pode gerar uma chave no coração dessa pessoa, e essa pessoa entender o reino de Deus de uma outra maneira, quando você leva o alimento que você recebe. Esse homem, irmãos, foi responsável por muitas coisas. Colossenses 4:8, eu enviei a vocês precisamente com o propósito que saibam de tudo que passa conosco, e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésio, fiel, amado irmão, que é um de vocês, e irão contar-lhe tudo o que tem acontecido. Onésio, irmãos, é o da carta de Filemon.
Verso 10: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Marcos nós sabemos, mas e o Aristarco? Quem que é esse Aristarco? Sabe quem que é o Aristarco? É um homem que esteve com Paulo em todas as suas viagens missionárias. Sabe no naufrágio lá que a cobra picou Paulo? Aristarco estava. Sabe nas prisões de Paulo? Aristarco estava. Sabe se um dia Paulo estava triste, acordava triste, você acorda triste? Paulo podia acordar triste, e o Aristarco falava para ele: Paulo, alegrei-vos no Senhor. E o Paulo: é verdade, Aristarco, vamos cantar um hino aqui, eu esqueci, que quando a gente levanta toda manhã, a gente tem um devocional. É verdade, eu estou com dor de cabeça, esqueci. Então vamos levantar um hino aqui, vamos cantar um hino ao nosso Senhor, porque Paulo precisava dos seus amigos. Quando a gente lê essas cartas com esses nomes, Tito, Filemão, é importante, glória a Deus, porque são homens que se tornaram pastores de seus ministérios, suas devidas regiões. Como vimos Epáfras, que pastoreou não só uma igreja, mais 3, mas o que esses homens fizeram não foi menor nem maior, colaboraram para a pregação do Evangelho. Verso 11: Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos de circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Paulo está falando, irmão, o quanto essas pessoas eram importantes. Que eles animavam Paulo. Paulo não estava sozinho ali, tinha amigos, colaboradores do Evangelho. Continuando, verso 12, é o que nós falamos, né? Há 2 domingos atrás. Epáfras, que é um de vocês, o servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como os de Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida nas igrejas de Laodiceia, e que vocês igualmente leiam a carta com Laodiceia. Diga a Arquipo: cuidem em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Aleluia. Um líder, Arquipo é um líder de uma igreja, né? Em Colossos, Arquipo, o pastor, era Epáfras, mas Arquipo era um líder. A igreja católica diz que ele foi um bispo de Laodiceia. Os católicos dizem que esse homem se tornou um bispo porque Epáfras, irmãos, também era pastor em Laodiceia. Sabe o que eu penso, Laodiceia? Que Epáfras olhou o Arquipo e falou assim: rapaz, preciso mandar alguém para lá. Então eu vou pegar esse homem, que é um homem da minha confiança, e vou mandar para lá para ele ser um bispo da igreja de Laodiceia. Então, irmãos, o reino de Deus não é faço eu, é façamos nós. Façamos nós algo para que o reino de Deus seja glorificado. Desde Paulo, desde Jesus, escolheu 12, mas olha a importância disso. Você vê nomes pouco citados, mas tremendamente importantes. Na minha humilde opinião, todos esses homens são heróis da fé. Que quando a gente vê, irmão, a carta dos heróis da fé, é lindo ver os heróis da fé, mas heróis da fé para mim não são só esses homens. Os heróis da fé são esses homens aqui. Os heróis da fé são aqueles que o Senhor já recolheu e de uma maneira ou outra colaboraram para a pregação do Evangelho, desde as cartas de Paulo a um pequeno distrito na fazenda, uma igreja, irmãos, onde só as pessoas daquela comunidade congregam. Ali existe um homem de Deus gastando a sua vida pelo Evangelho, como um irmão que muitos anos congregou nós aqui, o Osiel. O pai dele era um missionário, o pai dele plantava igreja nas fazendas, ele ia nas fazendas, pregava uma igreja, plantava uma igreja, saía, ia para uma outra região rural, plantava uma igreja. Irmãos, esse homem, para mim, é um herói da fé. Você é um herói da fé. Entenda o que Deus tem confiado à sua vida. Todos receberam as mesmas instruções: confronto, disciplina e encorajamento. Só que cada um fez uma escolha. E a minha pergunta é: qual a escolha que a gente está fazendo? A gente está escolhendo frequentar uma igreja, glória a Deus por isso, isso já é bom, tá? Não pare. Mas nós estamos escolhendo viver a promessa de Deus, viver o que Deus confiou para nós.
Porém, apenas quem completa bem a sua carreira vai ter essa importância no reino de Deus. Como eu sempre brinco, irmãos, não de uma maneira brincando, é uma verdade. Quantos velórios nós vamos, que a gente vê lá, combati um bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, quem escreveu isso foi Paulo. Será que no fim da nossa vida, Gilberto, eu vou ter combatido um bom combate? Porque Paulo pode falar, Paulo tem autoridade. Mas nós, minha pergunta é, eu não posso fazer isso nem pela Vanessa, nem pelo Judá. Eu posso levá-los, conduzi-los como um pai, como um marido, mas a escolha vai ser nossa. E a minha pergunta é, qual escolha a gente está fazendo? A gente está escolhendo frequentar, ser salvo ou ser um agente de salvação? Sabe, as canções, o irmão Lázaro cantava, ainda bem que eu vou morar no céu, glória a Deus, né, irmão? Mas quem eu estou levando para esse céu? Quem está conhecendo Cristo na minha vida? E conhecendo, irmão, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e continuando. Quantos que um dia incentivaram, oraram por nós, mas por uma maneira ou outra, irmão, decidiram abandonar a caminhada. Você tem alguém assim na sua vida? Eu tenho. Um irmão precioso demais, irmãos. De verdade, quando um irmão se desvia muito de Jesus, eu paro de seguir ele no Instagram. Ah, pastor, é que você é religioso? Não, irmão, porque me dói, irmãos, me dói, meu coração dói. Quando eu começo a ver, irmão, postagem, eu falo, meu Deus, Jesus, visita ele, mas que vai me fazendo um mal tão grande, que eu paro. Sabe por quê? Porque além dele fazer mal para ele, está fazendo para mim, irmão. Porque eu amo essa pessoa, eu sei quem essa pessoa é, eu sei as palavras, profecias. Eu não estou falando de vir na igreja não, irmão. Eu estou falando quando o irmão se perde, assim, uma bagunça, uma vida tudo atrapalhada. Deixa eu te falar, cada vez que eu vejo, meu coração dói, porque eu sei o quanto Deus ama essa pessoa, o quanto ela é amada por Deus, e o quanto ela é amada por mim. Mas muitos se perderam. Teve amiga, irmão, que pegou na minha mão, que me ajudou, que levou, que num tempo que eu dei uma fraquejada, ele ia lá me buscar, falava, vamos embora, rapaz. Falava, mas você tem um imã, você me acha? Ele me achava, ele sabia onde eu estava, os lugares que eu ia, falava, vamos embora. Irmão, e eu caladinho, eu falei, é verdade, né? E eu falava para mim, e aí, vai ficar lutando com Deus? E eles eram dois, esse falava assim, e o outro falava para mim assim, coração, você é o meu pregador do Evangelho. Betinho, querido, que está nos braços de Jesus, que Deus recolheu ele esse ano, ele ia lá e dizia, coração, eu não sei viver sem você. Irmãos, eles me constrangiam no amor, mas foram pessoas, irmãos, que se gastaram por mim, e isso é importante também. Abre essa Bíblia comigo em livro de Filemon, capítulo 1, só tem um, né? Verso 23. Filemon 1:23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lembra que eu falei sobre Epáfras, né? Que Epáfras, companheiro de prisão, mas Paulo insiste em falar sobre esses homens, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, cooperadores do ministério de Paulo. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Meu, perdão, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 4:8, perdão, eu li aqui sem falar o texto, eu estou procurando, depois da minha esposa falar muito para mim, eu estou procurando ler a NVI, que é uma tradução mais fácil. Minha esposa, moça, a Bíblia só é difícil demais, ninguém entende, só quando eu coloco no meu tablet, o endereço aparece no final. 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos que amam a sua vinda. Isso aqui, irmãos, são as últimas cartas de Paulo. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi a Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Titico e Éfeso. Sabe o mensageiro, irmãos? Até o final está com Paulo. Quando fala do Titico, ele fala, só te falar, estou no fim da vida aqui,
né? Paulo arrepende do que fez com Marcos, né? Separou Marcos e Barnabé, manda chamar Marcos, mas ele pode falar: enviei Tíquico e a Efésio. Então ele lá na prisão, irmão, ele enviou o mensageiro dele. Eu acredito que esse Tíquico, pastor Cida, estava até nas últimas prisões ali, procurando saber notícias de Paulo. Quando essa carta saiu, ele falou: você vai levar essa carta, mas já vai para Éfeso, tá? Eles vão me matar, mas você vai continuar a obra. Lembra, Tíquico, as palavras, as profecias? Eu estou sendo levado, mas você vai continuar. Incender o coração de pessoas, fale do amor de Deus. E eu tenho uma missão. Você vai para Éfeso. Tíquico falou: tá bom, Paulo, estamos juntos, Deus vai te levar. E até antes de você ir, você está me dando missão, Paulo. O Senhor está te levando e eu não vou parar não. Ele falou: você não vai, porque eu ainda tenho uma palavra para você. Quando você vir, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Verso 14: Alexandre Ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição do que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Irmãos, esse homem aqui, Alexandre Ferreiro, foi um homem, irmãos, que andou com Paulo, que fez viagem com Paulo, e ele não só abandonou Paulo, ele se tornou alguém contra o evangelho. Então o que Paulo construía, esse Alexandre Ferreira, irmãos, destruía. Ele está falando: afaste desse homem, porque Deus vai cobrar dele o que ele está fazendo. Então está falando de um homem que se tornou um opositor à mensagem do evangelho. Quantos irmãos passaram na igreja com a gente e hoje estão no centro de candomblé? Muitos irmãos conheceram a verdade, conheceram Cristo, e está lá, irmão, um terreiro de candomblé. São pessoas que estão opositores ao evangelho de Jesus. E sabe o que Paulo fala a Alexandre? O Senhor vai encontrar com ele. Então, se essas pessoas se arrependerem, irmãos, e eu torço para isso aconteça, mas se eles não se arrependerem, irmãos, cada um vai prestar conta do que Deus falou com cada um. Ninguém vai prestar conta do outro. Mas é muito sério isso. Verso 16: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso lhe seja cobrado. Em Atos 19, né, existe uma situação, um tumulto em Éfeso. Muitos historiadores falam que o Alexandre lá é esse Alexandre Ferroeiro. Verso 10: pois Demas, amando este mundo, foi a Tessalônica, Crescente para Garácio, e Tito ficou em Dalmácia. Sabe, de todo esse texto que eu li, eu quero falar com você, né, a chave dessa mensagem é esse homem chamado Demas. Demas, irmãos, não virou um opositor a Paulo. Demas não virou alguém contra o evangelho. A Bíblia diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Quantas pessoas têm amado mais o mundo do que a palavra de Deus? Quantas pessoas têm amado mais a sua vida do que a vida de Deus? E aqui, irmão, não estou falando de quem está às vezes nos lugares que você imagina, mas quantas vezes o mundo tem nos seduzido mais do que a verdade? Quantas vezes nós somos mais amantes das comodidades que a nossa vida nos dá do que da palavra de Deus? Lá em casa, irmãos, a gente cortou alguns, mas tinha uns 3 lá, Netflix, não sei o que lá. Não, a gente nem vê aqui, não dá tempo, nem se a gente quiser, não consegue ver. Hoje nós deixamos para uma série que a gente gosta de dormir vendo ela. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você gastar mais tempo com tudo que o mundo está oferecendo e não com Deus, será que a gente não está como Demas, amando mais este mundo do que as coisas de Deus? E aqui, irmãos, como eu deixei claro, não quero falar: pastor, não vem na igreja. Não é nesse lugar, é para nós, essa palavra é para nós. Sabe, irmãos, quando a gente deixa de amar mais uma reunião da igreja do que para estar em casa, para estar descansando, irmãos, de verdade, a gente está cansado. Quem estava cansado era a Titica, irmão, que ficava para lá e para cá, né, pastora Cida? Leva uma carta do Paulo, traz essa carta para Paulo. Esse está cansado. A gente está cansado, irmãos, tá? A nossa vida é corrida, trabalho, problemas, dificuldades, enfermidades, mas nós não podemos nos tornar mais amantes do mundo do que das coisas de Deus. O problema de Demas não foi estar perdido. Eu não acredito que ele se perdeu, mas Paulo deixa bem claro: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi a Tessalônica.
Será que nós não estamos abandonando, irmãos, o amor do Senhor? Sabe, durante as canções aqui, que a Laodiceia ministrava, que os meninos ministravam, quando Deus falou, eu quero batizar vocês com amor pela minha palavra, com amor por aquilo que eu estou fazendo. Pastor, eu preciso vir em toda reunião? Ou seja, eu não sei, eu venho, irmão, eu venho porque eu amo Jesus, eu amo estar onde Deus está, eu amo quando tem uma vigília, eu amo quando tem uma oração, eu amo quando tem uma reunião de homem, a de mulher eu não estou aguentando, eu venho para cá, ué. Eu fico lá em cima, né? Eu amo isso, irmão, eu amo estar no lugar onde Deus está fazendo, onde Deus está construindo, porque, irmão, a oração das mulheres aqui, você pensa que não estava me alcançando lá em cima, rapaz? Estava me alcançando com meu fone de ouvido, adorando a Deus, o ambiente da glória que estava aqui, irmão, estava lá. E eu quero estar onde Jesus está, eu quero fazer parte do plano que Jesus está fazendo, eu quero construir o que Jesus está construindo. Amém, não sabia. Deixa aqui em cima. Eu não sou moderno não, eu sou tradicional. Au, au, au. Eu gosto de pregar seu microfone. Aleluia! Isso aqui é muito novo para mim, irmão. Se eu não sair daqui, se a Laura não me pedir, eu bato ele na máquina. Esses negocinhos aqui, todo dia ela fica me cercando. Pastor, tá com medo para a máquina, né? Ela me mata e o Elvis também. Mas, irmão, de verdade, será que nós não nos tornamos amantes do mundo? E não inimigos, mas não tão mais amigos de Deus? Que a gente não consegue, irmãos, não acordar. Teve um dia que o WhatsApp travou, há muitos anos atrás, mas eu via gente em pânico, gente baixando, vou baixar, como é que chamou o outro aplicativo? Vou baixar o Telegram. Eu falei, o que é isso, irmão? É correio? Telegram? Nem sabia o telegrama. Não, que se eu não tiver o Telegram, eu falo, não, irmão, o telefone eu ligo, se eu quiser falar com alguém, eu ligo e as mensagens. Que mensagem, irmão? Vivi 30 e tantos anos sem Facebook. Irmão, quando fizeram o Orkut, eu fui na casa dos amigos e eles falaram, você tem Orkut? Eu falei, iogurte? Orkut, eu falei, tem isso não, irmão, iogurte eu tomo. Fui descobrir isso, irmão, já tinha mais de 6 meses que existia. E eu não estou falando contra a tecnologia, irmão, não é isso. Tem gente que precisa de venda. Irmãos, mas se 24 horas sem o WhatsApp te mata, você precisa conhecer Jesus. Seu telefone para, irmão, a Vanessa veio telefone, esse aqui comprei esses dias, meu outro vivia estragando um dia, não mudava nada para mim. Ela falava, amor, mas se os irmãos da igreja, eu falei, amor, se for um trem sério, liga para você, de verdade, não mudava nada. Agora, quem trabalha, irmão, é outro caso, tá? Quem trabalha, quem tem funcionários, mas também, deixa eu te contar, antes de você ter o WhatsApp, já existia patrão e não tinha telefone, e as empresas existiam. Já tinha funcionário, não tinha, dava mais trabalho, né, Alexandre? Às vezes tinha que ir na obra toda hora, né? De manhã, de tarde, quando tinha telefone. Hoje é mais fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso não mata. O que te mata, irmãos, é um dia ficar sem o Espírito Santo. Isso mata, irmãos, isso te entristece. Quando amamos mais os meus sonhos que os sonhos de Deus. E às vezes seus sonhos são ótimos, irmãos, está tudo certo. Sonhar é bênção, ter plano é bênção, falar que vai comprar uma casa é bênção. Mas será que você ama mais o seu sonho que o sonho de Deus? Porque se ama mais o seu sonho que o de Deus, você não está muito diferente de Demas. Pastor, é bom viajar? É ótimo. Eu só tenho um problema, não é falta de dinheiro, é bom gosto. Ah, mas eu tenho um bom gosto, que é um trem do Whitson. Gosto de coisa boa, gosto de comer bem, gosto de viajar bem, gosto de viajar com conforto. Tudo isso é bom, mas isso não é melhor que o meu Jesus. Que se meu Jesus estiver na simplicidade, eu vou. Se eu for de avião é mais fácil, eu agradeço. Se eu for de carro demora mais. Se eu for de ônibus eu vou. Se eu for de bicicleta, Jesus foi, eu vou de bicicleta, irmão. Eu não quero ir sem Jesus. A minha oração é que a gente não ame mais, irmãos, quando não renunciamos meus projetos para viver os projetos de Deus. E às vezes, irmãos, seus projetos são ótimos, e glória a Deus por isso. Mas se os seus projetos estão à frente com os projetos de Deus, você está andando num caminho que às vezes não se tornou, mas pode se tornar um Demas. É muito fácil isso acontecer. E a minha pergunta é: o que tem te roubado da vontade de Deus? Essa resposta eu não tenho, você pode ter. Se eu trabalhar mais, se eu ganho mais, irmão, se o que você trabalha, você vive, glória a Deus. Pastor, eu vou arrumar 2, 3 serviços para te afastar de Deus, irmão, de verdade, eu não acredito.
Tem muitos irmãos que trabalham em hospital, né? Eu sei que faz uns plantão a mais, ganha mais, é benção, irmão. Às vezes um plantão de um técnico de enfermado, do enfermeiro, 200, 300, glória a Deus por isso, né? Nas contas lá, de pagar as continhas ajuda. Mas se é para trocar, irmãos, pelo que Deus está fazendo, eu não acredito que Deus está. Pastor, mas eu vou ter 2 serviços durante um tempo, irmãos? Estipula o tempo, um tempo, porque eu vou trabalhar, porque eu vou comprar um carro, amém. Quanto tempo que é? 6 meses, assim seja, acabou 6 meses, acabou, o tempo fez, acabou, cerrou. Agora eu vou voltar ao propósito de Deus. Irmãos, de verdade, eu não sou um pastor ignorante, como muitos. Tem gente que trabalha 12h36 e ele vem 2 domingos na igreja. Fala para o irmão, sai do serviço. Você está doido, irmão? Pagar quanto do irmão? Não vou, irmão. Tem pastor que fala, esse serviço não é de Deus, não. Irmão, não é de Deus, é passar necessidade em casa. Isso não é de Deus. Né? O irmão enfermeiro, ele trabalha 2 domingos e vem 2 domingos. Está tudo certo. Mas se você é enfermeiro, tem uma proposta, no domingo você vem na igreja, ganha mais um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está nisso, de verdade. Se você não acha que o seu pai vai cuidar de você, você ainda não conhece Deus. Estamos perdendo a paixão por Jesus e sua vontade pelas paixões por este mundo. Irmãos, temos desculpas muito cabíveis para o pastor, não para Deus. Para mim, irmão, você vai falar, pastor, não vim na igreja, porque, irmão, eu falo agora, amém, irmão, amém. Só que para Deus, Deus sabe. Deus sabe se era uma prioridade, sabe se aquilo é necessário. Pastor, eu não vou na igreja não, porque meu menino está passando mal. Pastor, eu não vou na igreja, porque eu vou visitar meu pai. Um irmão que tem que falou, pastor, minha folga é dia assim, hoje é domingo, e eu vou lá ver o meu sogro. Eu falei, irmão, assim seja, vai em paz, vai ver a sua família, está tudo certo, irmão, não tem problema. Mas se esse mundo me seduz mais que a Deus, nós precisamos de verdade voltar para os braços de Jesus. Esquecemos das palavras do vosso amigo Jesus. Uma dessas palavras está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele hoje. Pastor, eu estou fraco, eu não estou conseguindo. Ore para que o amor do Pai inunde seu coração. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe as lutas. Irmãos, muitos eu sei, muitos não. E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque esse papel é de Satanás e eu não tenho parte com ele, de verdade, irmão, não é nem parente meu, não é. Ele vai morar lá onde ele vai, nem casa ele tem, ele mora de favor. E um dia Jesus vai voltar e vai tirar a casa dele. Então assim, de verdade, não é nada meu, tem vínculo nenhum com ele. Mas se nós não estamos conseguindo, nós vamos orar, mas a nossa oração tem que ser para que o amor de Deus inunde nossos corações, dizer, Senhor, eu quero te amar como eu te amava, eu não estou conseguindo buscar o Senhor como eu busquei um dia, a minha paixão não é mais como era, me leva de volta, como cantou aqui, eu quero voltar ao primeiro amor, porque eu saí de lá. Irmão, não tem problema, você sai, não devia ter saído, mas você saiu, pastor, eu não consigo. Fala, Jesus, segura na minha mão, me ajuda, eu não quero permanecer. 1 João 2,16, pois tudo que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, né? Algumas traduções dizem que a soberba da vida, sabe, aquilo que você olha, aquilo que você deseja e aquilo que você quer. Esse foi a queda de Adão e Eva. Eva ouviu, Adão viu e eles desejaram. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, com o que nós estamos ouvindo. Pastor, eu escuto 50 pastores, tem dó, irmão. Escuta só os seus pastores, tem dó, para com a escutação de mensagem de ciclano, beltrano. Tem gente que escuta tanta mensagem que eu não sei nem que eles escutam. Pelo amor de Deus, irmão, escuta uma linha de pessoas de caráter, de raciocínio. Pastor, você tem tempo, irmão? Eu te indico umas pessoas para você ouvir, irmãos. Eu falo aqui, ó, Luciano Subirá, pastor Juscelio, pastor Zermin, tem muitos, né? Do Mevan não, de outras igrejas, mas uma linha de raciocínio, porque senão é tanta mensagem, irmãos, que você se perde, escuta tanto, você vê tanto, começa a ver o que não quer. Nessa manhã eu preguei, irmão, na rodoviária sobre isso. Se os nossos olhos for bom, todo o corpo vai ser bom. Pastor, como que eu estou vendo a situação? Como que eu estou vendo quando eu começo meu dia, tropeço, o dia ficou ruim? Irmão, deixa eu te falar, está muito fácil de parar. O diabo não faz nem força. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmão. O mundo vai passar, irmãos. Ontem aqui na igreja eu entrei em contato com uma amiga da Vanessa, nossa amiga, madrinha do meu casamento, para falar algo a ela. Ela falou, olha, eu não falei nada, mas meu pai morreu anteontem. Irmão,
um susto. Falei, nada, meu pai morreu, um dia ele foi assim, no outro, no terceiro, Deus levou ele. Sabe o que aconteceu com esse homem? Está no Senhor. Está no Senhor, irmão. Criou os filhos, irmão, uma família bênção, os filhos bênção, mas ele não está aqui mais. Sabe por quê? Porque o mundo e as cobiças passaram, irmão, e vai passar. Hoje esse pastor aqui, amanhã pode não estar. Senhor, espera um pouquinho, né? Segura aí. Mas eu posso não estar, irmão. E tudo isso aqui vai passar. Sabe o que vai agradar a Deus? É eu chegar diante do cabeludinho da Galileia e ele falar: servo bom e fiel. Rapaz, você foi fiel, né? Você suportou, você apanhou, eu lembro de você falar do Rock Balboa, eu lembro, eu falava para mim, tinha dia que você até pensava em cair, mas você voltava, você permanecia, e esses temos que ser nós com o Senhor. Às vezes pensamos que essa palavra é apenas para quando largamos e não vem na igreja, mas nós podemos frequentar a igreja trocando o que Jesus nos chamou pelas paixões do mundo. Irmão, hoje está fácil. Demas não tinha o tanto de coisa que a gente tem hoje, de verdade. A vida era muito mais simples. Demas seduziu por poucas coisas. Hoje é muito mais fácil ser seduzido. A minha pergunta é: será que a gente está resistindo, irmãos, às paixões desse mundo? Mateus 4:8. Mateus 4:8 diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo lhe darei, se você prostrar-me e me adorar. Tem nem crente não, tem muito pastor que se fizer essa proposta para ele aqui, ele não aguentava. Não é nem crente, irmãos. E a resposta de Jesus disse: retire Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele, irmão, seja digno de adoração, só a Ele digno de glória, irmão. Se o próprio Jesus está dizendo que só a Deus é prestar culto, se tiver alguém prestando culto, eu vou estar junto, cara, de verdade. Qualquer culto ao Senhor, eu vou fazer parte. Satanás não veio te ensinar a fazer o mal e ter ideias, que para isso é só deixar você sozinho que já acontece. A gente pensa, irmão, que o diabo veio de chifrinho, né? Mata, faz, irmão, isso aí não precisa. Se você ficar sozinho, irmão, uma semana, ele fala na sua orelha. Não precisa, irmão. É coisa ruim a gente sabe fazer. Alguns irmãos que tiveram um passado meio torto igual o meu assim, a gente para conversar, a gente estuda cada história dos irmãos, que eu falo: o sangue de Jesus, esses irmãos eram ninja, por isso que Jesus trouxe esses caras. Então se esses caras, irmão, parar de frequentar uma igreja, logo volta às antigas práticas. É assim, Gilberto. Sabe, o diabo começa a falar com a gente: rapaz, problema financeiro, faz aquilo, você sabe fazer um jeitinho aí, né, pastor, sabe fazer uma venda, fala que chegou, mas não chegou, irmão, e a gente sabe fazer, tá? A gente sabe ser Labão, sabe ser Jacó, só que Deus fez a gente Israel, mas a gente sabe ser Jacó, irmão, até hoje, e que se eu me deixar eu sozinho, isso o diabo já faz. Ele veio para que você faça o certo, para que você faça o certo, não pelo motivo errado, e que você fique rico não só a seu favor, mas em favor do próximo. Porque, irmãos, fazer o certo pelo motivo errado, tem muita gente fazendo. Fazer o errado achando que está certo, fazer cultos para Deus achando que Deus está, dizendo para os irmãos: Deus está falando. Irmão, Deus está falando nada daquilo, nós vamos fazer, e Deus está falando. Eu falei: não, cara, presta atenção, eu falei isso não, sabe, como esse projeto da Missão Ezequiel, nós ficamos 8 anos, irmão, só cuidando dos caras. Agora chegou, Deus falou: agora vai fazer. Amém, Senhor. Você pensa que no meu coração, muitas vezes não fui para casa? Está aqui, irmão, quem me segurava, amor, não ateme. Ela falava: Deus falou. Eu fazia igual o mudo. Deus não tinha falado, Deus tinha mandado a gente ir lá, irmão, fazer, e a gente ia. Mas quando Ele fala: agora faz, pastor Humberto, mas não ia ser legal ter clínica, cuidar do povo? Deus mandou fazer? Isso é princípio? É. Só que Deus não tinha mandado fazer. Eu estaria fazendo uma coisa certa com a motivação errada. Qual podia ser a motivação? A motivação do meu coração. E muitas vezes a motivação do nosso coração não é a motivação de Deus. Que você salve a si mesmo e não cumpra seu propósito. Jesus está falando para o diabo: se você prestar culto para mim, eu vou te dar isso aqui tudo,
Só que Jesus falou, não, vou adorar meu Pai, que o propósito é cumprir meu Pai. E muitas vezes a gente está querendo salvar nós mesmos, só que não cumpriu o propósito. Será que a nossa vida é para apenas salvar a gente, mas não ver o que Deus escreveu? Porque às vezes, irmão, Deus vai te fazer muito rico, vai, não só por você, pelo próximo, pelas pessoas que você vai ajudar, vai abençoar, por aquilo que você pode fazer, irmão. E de verdade, Deus ama dar as coisas para os outros, tá? Eu não sou da cultura da miséria, não, tem que sofrer, irmão, isso aí acabou, isso é escravidão. Demas foi um missionário, amigo de Deus, amigo de Paulo e cristão. Um missionário. Demas foi um homem que viajou com Paulo. Você vai ver nas 2 primeiras cartas que nós lemos, Paulo dá boas referências de Demas. Ele falou, está aqui comigo, né? Só gente pequena, né? 2 da Bíblia, Marcos, Lucas, o outro me fugiu o nome, e Demas. Mas no final da vida ele fala, Demas me abandonou pelas paixões desse mundo. Ele não se tornou um opositor como Alexandre, mas ele, irmãos, deixou de fazer o que Deus queria. O que nos impede de viver o melhor dessa terra é o bom. Sempre falo isso, irmãos. O que nos impede de ver o melhor é o bom, porque o bom é bom. O bom é bom, irmãos. Ninguém vai largar Jesus para se perder no mundo. Você sabe que o mundo ali, irmãos, vícios, coisas, traições, adultérios, mas às vezes o que você vive está bom, e você para por aqui. Só que Deus tem o melhor. E o bom, irmãos, às vezes do bom para o melhor, vai ter uma jornada, vai ter um deserto ali difícil, porque José vivia o bom na casa de Potifar, só que Deus tinha o melhor, Deus ia fazer dele governador do Egito. Do bom para o melhor foi 12 anos preso, irmãos, 12 anos preso, mas até no tempo da prisão, ele era o carcereiro, ele tinha umas regalias, porque o carcereiro olhou o Zezinho bonitinho e falou, esse menino é de Deus demais, ué. Se o carcereiro fosse malandro, ia falar, rapaz, vou trabalhar menos agora, vou pôr o Zé para abrir a cela para mim ali, vou dormir até 9 horas da manhã, agora ele fica lá, vou ficar só aqui, o José faz o serviço. Então do bom para o melhor, foi um processo. Nós não podemos parar no bom, porque Deus tem o melhor. Começa de uma maneira muito sutil, mas vai indo, quando vê, você se perde. Sabe o que faz nos apaixonar pelas coisas desse mundo? A primeira delas, não tem nada a ver, pastor, nada a ver não, nada a ver, pastor, isso é bobagem, o pastor fulano disse que é de boa, está cheio de pastor, irmão, falando que é de boa, pastor, isso aqui, pastor fulano até faz na casa dele, irmãos, às vezes o pastor fulano é uma bênção, isso aqui é o erro dele. Por que você não copia as qualidades do pastor fulano? É um homem de Deus, é bom marido, é bom servo, é amiga, fiel, leal, se gasta, mas às vezes isso aqui é o erro dele, porque nós temos mais facilidade em imitar os erros que os acertos. Eu sou bruto porque meu pai era bruto, mas seja amigo, igual seu pai era amigo, seja leal, igual o pai seu leal. Às vezes seu pai foi bruto porque a vida fez ele bruto, mas você pode ser amigo, leal e ser manso. Você concorda que você está numa evolução do que seu pai era? Seu pai foi amigo, foi leal, mas foi bruto. Você é amigo, leal, mas você manso, porque a luz da palavra veio sobre mim. Meu pai não teve a luz da palavra, mas eu tenho, então eu preciso ser melhor. Fulano fez e não deu nada. Já viu isso a frase, irmão? Vou fazer, rapaz, fulano faz, não dá nada para ele. Irmão, não dá nada, mas uma hora vai dar, uma hora vai chegar o boleto, e eu nem tento, irmão, porque o meu boleto é daqui na porta. Ó, que eu chego na porta ali, Deus já me dá a rasteira, mais que eu já nem tento, irmão, fico quieto onde eu estou. Laodiceia é a igreja que nos nossos dias, o seu pecado foi abandonar o primeiro amor. Por quê? Um dos motivos, eu acredito, pelas paixões desse mundo, porque uma igreja, irmão, que era bênção, mas a Bíblia fala, porque abandonaste o primeiro amor. E o que faz um cristão abandonar o primeiro amor? As paixões por esse mundo. E não estou falando de coisas surreais. Sabia que o seu conforto pode te afastar de Deus? Pastor, quando eu estava na prova eu orava. Irmão, quer orar é a prova, não é? Só eu que sou assim? Adoeceu, meu amigo, você pega uma fé. Dificuldade, você pega uma fé, né? Rouba o padrão, né, Jean? Pega uma fé, ora mais que estava orando. É assim, irmão, nossa vida é assim. Mas para que nós vamos precisar, irmãos, chegar nesse lugar? Para que nós vamos sair de um lugar
que Deus nos entregou, que Deus nos confiou, o amor pela palavra, o amor pela escritura, o amor pela construção de Deus, não pelo extraordinário, como eu falei, mas pelo ordinário, pelas pequenas coisas, sabe, que nos tornemos apaixonados por Ele, que nos tornemos apaixonados pela sua vontade, que nos tornemos apaixonados pela sua presença todos os dias de nossas vidas, sabe, que um culto de domingo fale ao seu coração, mas que ele continue falando na segunda, que ele continue falando na terça. Pastor, eu estou à toa, irmão, coloca uma mensagem para você ver lá, vai ouvir o pastor Douglas, que ele falou domingo. Eu faço isso, irmãos, amanhã à noite eu escuto o pastor Douglas, amanhã à noite é um tempo que eu tiro para orar, que eu tiro para escrever, e que eu vou ouvir o meu pastor, eu durmo mais tarde um pouquinho, para eu entender o que Deus está falando com ele. Quando tem um tempinho, irmão, eu faço tudo que você faz, eu passeio, vou no Parque do Sabiá, vou na academia, tem menino pequeno. Hoje eu descansei essa tarde, falei, pastor, meu querido te mandou uma mensagem, mas o Judá dormiu, que coisa boa, irmão, eu dormi umas 2 horas, isso é raro, quem tem menino pequeno, isso é muito raro acontecer, sabe, então assim, eu descansei mais, glória a Deus por isso. Então eu faço o que todo mundo faz, mas eu preciso, irmãos, ser apaixonado por Ele, apaixonado pela presença. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Quais as chaves que eu preciso para vencer isso? Ora, é o Espírito Santo, seu amigo, o seu consolador, que você aumente o amor por Deus. Pastor, eu já amei Deus mais, então me leva ao primeiro amor, me leva para o seu coração, eu quero voltar a chorar. Pastor, eu li a Bíblia, eu chorava, hoje eu não consigo. Irmão, tem um que mora no seu coração, que é o Espírito Santo, que Ele pode fazer isso, Ele vai te ajudar, Ele é o seu amigo consolador, o seu fiel. Aumente a crucificação da carne. Você não jejua porque você é bom, você jejua porque você precisa. Pastor, se eu jejuo, irmão, eu jejuo bastante. Por quê? Porque eu preciso. Porque eu sou carnal, irmão, eu sou carnal, eu sou um homem carnal, eu não esqueço de onde Deus me tirou. E se eu parar de jejuar, não que eu desvie, mas os meus pensamentos começam a enfraquecer. Então você não jejua para ser espiritual, você jejua porque você é carnal. Então, pastor, eu quero amar mais a Deus, eu não estou conseguindo. Começa um jejum, irmãos. Tira um café da manhã, tira um almoço, tira um lanche, tira e troca pela presença. Começa, pastor, agora eu não vou tomar café no meu serviço, eu vou orar. É 15 minutos, irmão, eu vou orar 15 minutos. Deus sabe a sua medida. Pastor, mas eu estou orando, estou jejuando. Aumente a vida no Espírito. Peça que o Espírito Santo te ajude, irmão. Aumente o seu amor a Deus. Crucifique a sua carne e aumente a vida no Espírito. Irmão, foi nos dado uma chave, e essa chave, Deus foi lá no inferno, Jesus venceu a morte e venceu por nós. Depende de nós que os nossos olhos não se percam com esse mundo, porque cada vez mais, irmãos, o mundo, e o mundo não é ruim não, porque o mundo Deus entregou aos filhos de Deus, mas nós não podemos trocar as paixões do mundo por aquilo que é o melhor. Como nós sempre falamos, é como um casamento, um aniversário que você parte o bolo lá, mas se você recebe o primeiro pedaço, você se sente uma pessoa honrada, não sente? Esse primeiro pedaço eu quero dar para minha avó Cida. Aí a vovó Cida enche o olho de lágrimas dos netinhos dela e fala, pastor Ismael fala, podia ser eu, né? Mas tá bom, se ele ama a avó, tá bom também. Não é assim, pastor Ismael? É assim a nossa vida, mas aquele que recebe o primeiro pedaço, se sente amado, se sente honrado, porque ele sabe que o primeiro é dele. Não que o resto do bolo é ruim, mas o primeiro é dele, e assim é o nosso Senhor. Sabe, irmãos, quando você fala, não vou ver o jogo hoje não, vou dar uma oradinha. Ou você vê o primeiro tempo do jogo e fala, o jogo tá bom, hein? Rapaz, mas vou ficar com Jesus, depois eu vejo o resultado desse jogo. Se você torcer para o meu time, faz até bem não ver, né? É até saudável não ver. Mas é assim, irmão, nas pequenas coisas. É num filme, algum momento, que você está lá vendo o filme e fala, não vou ver isso agora não, vou dar uma orada. E a esposa fala, depois eu te conto o final. Não conta não, eu sei onde parou, pois eu volto lá e vou ficar com ele, vou ficar com o meu cheiroso, vou ficar com o meu amigo Jesus. E pode ser que ele não te fala nada, mas de verdade, a sua fé não vai desfalecer, a sua fé vai te ajudar a perseverar. Demas foi um homem que começou bem, mas terminou mal, e não foi por grandes pecados,
foi simplesmente pelas paixões desse mundo. Que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser honrado, o nosso amigo Jesus.